Você acha mesmo que um time que nunca ganhou a Libertadores, numa eventual primeira conquista, porque o Botafogo tá na briga, não vai passar um perrengue? Não vai passar uma dificuldade, um aperto, um drama? Ora, faz parte do processo. E o Botafogo sobreviveu a essa etapa do processo ontem no Allianz Parque. Vamos falar da incrível noite de ontem, noite de futebol. Botafogo e Palmeiras nos entregaram nesses 180 minutos e até mais, tá? Se a gente pegar o jogo do Brasileiro de julho, antes do confronto da Libertadores, nos entregaram futebol, algo que está em falta muitas vezes por aqui. Vamos falar da maturidade do Botafogo para passar pelo que passou, da competência e da sorte, que é um pouquinho importante também. Campeão sem sorte não existe. E vamos falar do Palmeiras, o que fica do jogo de ontem e o que fica para as 15 rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro. É terra arrasada ou dá para fazer uma boa limonada com o limão que sobrou? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui. Hoje tem live. A Paola vai te apresentar um mercado absolutamente novo, digital, onde ela já faturou muito nesses últimos 13 meses, transformou a vida dela. Ela vai te apresentar essa oportunidade aí. Quer aprender mais? É uma aula, é aberta para todo mundo. A live é hoje. Participa da live, tem um link na descrição do vídeo e no comentário fixado para um grupo de WhatsApp onde a gente reúne todo mundo que vai participar e vai soltando as informações da live lá pra galera, o horário, onde vai ser, beleza? Entra no grupo, o resto é com a gente. E o segundo recado, aposta ganha. Você acha que acabou toda a carga de emoção da Libertadores? Não, hoje tem mais, hoje tem o São Paulo do Morumbi, hoje tem o Flamengo na Bolívia, tudo no aposta ganha. Odds supremas, presta atenção nas oportunidades que tem lá e se divirta, tá bom? QR Code na tela, você que tem mais de 18 anos, jogue com responsabilidade. Gente, o que foi aquilo, hein? Vamos começar falando do Botafogo primeiro. Uma coisa que eu acho que o confronto de ontem mostrou, reforçou, apesar do que aconteceu no final, é que o Botafogo, no momento, joga o melhor futebol entre as equipes do Brasil. Isso é garantia de alguma coisa, Jorge? Garantia de nada. Garantia de quê? De título? Não é garantia. Até porque essa análise ela é muito dinâmica, porque o futebol é muito dinâmico. Ah, vocês ficam dizendo que time tal joga futebol do Brasil, daqui a pouco vocês mudam, daqui a pouco é outro. Sim, amiguinho, amiguinha, porque isso acontece, né? Existem momentos de dominância no futebol. Existem equipes que se mantêm num topo competitivo por pouco tempo, outras que ficam uma temporada inteira. O Botafogo é o domínio atual. É aquele que hoje pratica o futebol mais envolvente, mais ofensivo, mais eficiente, mais físico e também lidando com adversidades. Então é realmente a equipe que hoje você olhava o confronto, eu pelo menos, né? Os inscritos assíduos aqui lembram dos meus palpites antes do confronto. Para mim, o Botafogo sempre foi favorito para o confronto, antes mesmo do primeiro jogo, antes de abrir a vantagem por 2-1. Levando também em consideração não só as virtudes desse Botafogo, mas o ano instável, o ano difícil que o Palmeiras atravessa. E do Palmeiras eu vou falar já já. No primeiro jogo, o Botafogo foi superior ao Palmeiras. O Palmeiras encontrou um gol no primeiro tempo, lá no Newton Santos, um gol meio que dado ali numa saída meio confusa do John. E ontem, o Botafogo faz 15 minutos no Allianz, assim, irretocáveis, maravilhosos. E era a diferença que eu imaginava ver em relação ao confronto do Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Botafogo não tem a vocação de se portar atrás da linha da bola, com todos os seus jogadores do seu campo. Óbvio que o que aconteceu naquele confronto da Copa do Brasil foi uma imposição muito forte do Palmeiras, que deixa qualquer adversário em uma situação difícil para tentar atacar. Isso é verdade. Mas o futebol, você tem duas equipes e uma influencia o comportamento da outra, né? Então, ao mesmo tempo que era um Palmeiras com faca no dente, era um Flamengo que também, além de não conseguir, também adotou uma postura mais cautelosa pela vantagem que tinha. Eu não imaginava isso do Botafogo e não foi o que aconteceu. Então, nos primeiros minutos, Savarino mandou bola na trave, Botafogo presente no campo de ataque, o Palmeiras não conseguindo sair do seu campo, o Botafogo circulando bola, movimentando, trabalhando, construindo. Isso durou 15 minutos. Depois disso, o Palmeiras foi pegando o controle do jogo para ele. E aí começou a jogar bola na área, começou a tentar criar oportunidades, mas o Botafogo se defendia muito bem.
O Bastos e o Barbosa, num excelente primeiro tempo, cortando praticamente todas, exceto aquela que veio da direita, que o Flaco cabeceou para fora. O Cuiabano não deixando o Estevão se criar pelo lado direito do ataque do Palmeiras, esquerdo da defesa do Botafogo. Do outro lado, o Ponte tinha um pouco mais de dificuldades. Eu continuo enxergando o Ponte como o ponto de vulnerabilidade desse Botafogo. Tanto é que o time está aí no mercado para buscar lateral, porque teve aquele imbróglio com o Damian Soares e tal. E o Ponte é um jogador que ainda não entrega no nível de todos os outros companheiros da linha de zaga. Sabe? O Cuiabano do outro lado, assim, é um desbalanceamento grande em relação ao lateral que joga do outro lado. E o Botafogo se comportou bem no primeiro tempo, mesmo com aquele domínio do Palmeiras. Vem o segundo tempo, e aí o Palmeiras começa ali tentando botar aquela pressão, mas o Botafogo prevalece ali a sua qualidade, a sua competência, a sua letalidade e consegue 2 gols. Um numa jogada rápida de arremesso lateral, e aí o Savarino cruza para o Igor Jesus, e que chegada do Igor Jesus do Botafogo, um negócio realmente avassalador. E aí é o Botafogo que vai valorizando mais a posse de bola até o momento de fustigar e marcar o segundo, e foi assim, né, o segundo gol do Botafogo. Aí o Botafogo dá uma desligada. O Palmeiras vai ali com o tempo passando, tentando levantar a bola para a área, e aí vai começando a cruzar mais bolas do que no primeiro tempo, e elas vão começando a gerar mais perigo para a defesa do Botafogo. As linhas defensivas do Botafogo vinham ali muito bem sólidas e posicionadas até os 30, 35 do segundo tempo, e a coisa começa a piorar e o time acaba tomando os gols. Toma 2 gols no espaço de 3 minutos, e toma o gol do Gustavo Gomes, que, na minha opinião, é bem anulado, porque é uma ajeitada no braço. Você pode discutir a intencionalidade ou não, se ele conduz a bola, o braço à bola, se ele carrega, mas o fato é que esse toque no braço ele é determinante para que ela fique arrumada para ele finalizar, e a regra, a orientação diz que o toque na mão em ação ofensiva do autor do gol gera a sua anulação imediata. O VAR não viu no campo, até porque era um lance realmente muito rápido, mas o árbitro não viu, mas o VAR chamou e anulou. E ainda teve a bola na trave do Gabriel Menino no último minuto. Então o Botafogo ontem, nesse final, passa todo o filme. Daquele desastre do ano passado, no finalzinho de novo, o Palmeiras de novo. Mas eu acho que, para quem está acompanhando a temporada do Botafogo, o que vem sendo o ano do Botafogo, 2023 do Botafogo, seria muito ruim tratar como regra algo que me pareceu uma grande exceção, a reta final do jogo de ontem. E é importante levar em consideração nessa análise que esse é o histórico do Palmeiras dentro de casa. Uma vez eu narrei um Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores, aquele jogo em que o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, resistiu no 11 contra 9 e eliminou o Galo nos pênaltis. Eu estava lá no Allianz e eu lembro de ter dito no final do jogo, olha, para bater o Palmeiras aqui dentro, tem que fazer muito e tem que suar sangue, porque é o DNA desse time. O Palmeiras tem uma força mental, e é um atributo valiosíssimo e muito raro e muito difícil de você encontrar, principalmente no esporte que é coletivo, né? Uma coisa é um tenista, num esporte individual, o cara com aquela força mental de virar um tie-break, de sair, de salvar 5 match points numa batalha de 5 sets, de 4 horas de jogo. Outra coisa é você ter esse espírito diluído em 22, 23 jogadores. E o Palmeiras tem esse espírito. É um dos grandes méritos, um dos muitos méritos do trabalho do Abel Ferreira. Então o Palmeiras não desiste de jogo antes da hora, o Palmeiras não se dá por vencido antes da hora, o Palmeiras não é abatido antes da hora. Então é normal, na era Abel Ferreira, passar pelo que o Botafogo passou ontem. Várias equipes passaram. O Flamengo passou outro dia, né, na Copa do Brasil, e saiu vivo também, e se classificou, perdendo o jogo. O Botafogo empatou o jogo. Então faz parte, enfrentar o Palmeiras no Allianz é isso, e faz parte do crescimento, da maturação de uma equipe que tenta conquistar um título tão importante pela primeira vez na sua história. Títulos são marcados muitas vezes, campanhas campeãs, por páginas como a que o Botafogo escreveu ontem. 2019, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus encantador passou um perrengue para virar contra o Emelec. Perdeu lá e desceu
desacreditado, preocupado, e virou no Maracanã. 2020 foi a primeira lembrança que me veio na hora. O desespero que foi a semifinal do Allianz entre o Palmeiras e o River Plate. E o Palmeiras sobreviveu, lances milimétricos, chegou à final, foi campeão. Ano passado, o Fluminense, que foi um campeão inédito, né? Palmeiras e Flamengo já tinham títulos de Libertadores na história em 19 e em 20, mas o Fluminense, por exemplo, em 23 foi a sua primeira conquista. Ele sofre contra o Argentino Júnior no Maracanã, ele sofre muito no Beira-Rio com as bolas do Ener Valencia que não entraram no gol, e ele se classifica no sofrimento. Ele sofre na final contra o Boca, ele era bem superior no papel ao Boca, mas ele toma o gol, a coisa fica no drama, ele tem que resolver o jogo ali na prorrogação. Faz parte. Campanha de não se ganha Libertadores, ainda mais pela primeira vez na história, sem uma trajetória sólida, sem um histórico longo, sem passar pelo que o Botafogo passou ontem. A história é contada por quem vence. No final é isso. O Botafogo venceu. Não vou vender aqui a ideia de que, tá vendo? Venceu, mas com as calças na mão. Tá vendo? Um classificado sem brilho. Esquece isso. Isso é papo furado. O Botafogo jogou mais bola que o Palmeiras no todo do confronto. O Botafogo jogou 3 vezes contra o Palmeiras esse ano, pegando o jogo do Campeonato Brasileiro. Ganhou 2 e empatou 1 na casa dos caras. E o empate classificou. Então, o Botafogo foi superior ao Palmeiras em 2024 nos enfrentamentos e, no momento, é superior ao Palmeiras. Em peças, em conjunto, e talvez ainda não tenha a força mental do Palmeiras. Isso nenhuma equipe do futebol brasileiro hoje tem. Nesse nível, nenhuma equipe, nenhum treinador conseguiu fazer o que o Abel conseguiu. Isso é incrível, isso é um negócio assim mágico, mas está no caminho para isso. O jogo de ontem ele contribui para essa casca, sabe? Para ganhar Libertadores tem que ter casca. Você imagina uma final, uma eventual final, River Plate no Monumental de Núñez. Pode acontecer. O River fez uma janela fortíssima, a final vai ser na Argentina, é candidatíssimo a chegar na decisão, qualquer que seja o adversário, numa eventual final, tem que ver se o River vai chegar, numa eventual final, qualquer que seja o adversário do River, vai ter que ter muita casca para ser campeão. Mas olha, vai ser a batalha da vida. Porque o River tem casca de sobra na Libertadores, ainda mais se for um adversário que nunca ganhou a competição. Como que você vai criando isso? Jogando, participando, sofrendo, mas vencendo no final. Parabéns ao Botafogo, parabéns ao trabalho do Arthur Jorge. Acho que definitivamente, eu dizia que a pré-Libertadores, esse ano, ela foi o capítulo final do exorcismo do fantasma de 2024. Por quê? Porque a pré-Libertadores ela foi a última consequência deixada pela derrocada do segundo turno. O Botafogo sai de uma posição de líder e virtual campeão para um não classificado para a fase de grupos da Libertadores, tendo que jogar uma pré. Tamanha foi a queda. Então, para 2024, todas as outras consequências emocionais e tal já tinham acontecido. Mas ainda tinha o perrengue de jogar uma pré, né? Que era a dívida que ficou do que aconteceu, do derretimento do time de 23. Pagou a dívida. Pagou. Eliminou o Red Bull Bragantino, o Júnior Santos arrebentou. Mas quando vem o confronto contra o Palmeiras, quando sai o sorteio, você fala, peraí, não acabou não. Ainda tem isso aqui para tirar do caminho. Ainda tem que exorcizar. Ainda tem que se provar contra a equipe mais dominante do futebol brasileiro no momento. Na competição mais importante de todas. Onde o Palmeiras tem mais tradição do que o Botafogo. Esse é o teste de fogo. E o Botafogo passou muito bem por esse teste. E vai pegar ou São Paulo ou Nacional. E digo mais. No momento, eu acho que o Flamengo tem margem para recuperar, desde que passe da Bolívia, os reforços, os jogadores machucados voltem, a Libertadores é longa. O Flamengo eu acho que tem margem para evoluir, para melhorar. O São Paulo é um time que tem ali uma mobilização para Copas e tem um bom elenco e pode também chegar longe e pode ser o adversário do Botafogo. O Atlético Mineiro precisa mostrar mais futebol, precisa mostrar mais trabalho do Milito. Não fez um bom confronto contra o São Lourenço. No momento, hoje é 22 de agosto. Hoje, o brasileiro com mais condições de ser campeão da Libertadores é o Botafogo. Hoje, isso, como eu disse, às vezes muda pelo dinamismo do futebol. Hoje é o Botafogo. Se nada mudar drasticamente no Botafogo e principalmente nos seus rivais. Se isso vai virar título ou não, aí é outra história. Ok? Vamos falar do Palmeiras.
tinha tudo pra, assim, no final, o gosto é ruim do mesmo jeito. Tá eliminado. Na era Abel Ferreira, o Palmeiras nunca tinha caído tão cedo na Libertadores da América. O Palmeiras sempre foi semifinalista. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 2020, 2021, 2022, 2023, você chegar 4 anos seguidos com a mesma comissão técnica e com vários jogadores participando de todo esse período. Você chegar 4 seguidas. E sendo que dessas 4, em 50%, em 2 delas, você chegou à decisão e foi campeão. Em 2020 e 2021, isso é histórico, isso é tremendo. Então nunca aconteceu do Palmeiras cair tão cedo nessa era Abel Ferreira na Libertadores. Isso choca. Cair em 15 dias de 2 Copas também é um choque, também é um baque. Porque o Palmeiras acabou de cair da Copa do Brasil, decidindo as 2 em casa, né? As derrotas fora nas idas pesaram, mas o Allianz é a nossa fortaleza e não foi suficiente nem para passar do Flamengo, nem para passar do Botafogo. É um choque. Cair num ano em que o Palmeiras contratou tanto, investiu tanto, eu tinha até visto o valor exato aqui para não falar bobagem, 200 milhões de reais em contratações. Foi o ano em que o Palmeiras mais investiu nessa era Anderson Barros. É um choque. Para o time que é o atual bicampeão brasileiro, terminar a temporada talvez só com o título paulista, é um choque. Mas convenhamos, um trabalho tão longevo vai ter oscilações, vai ter quedas, vai ter, acontece. Vai ter decisões equivocadas, decisões acertadas. Eu acho que o Abel definitivamente tem o seu pior ano à frente do Palmeiras. O que não quer dizer que eu acredite que acabou, que não tem mais margem para trabalho, para melhora, que tem que rescindir o contrato, não tem que continuar com o Abel até o fim de 2025, que é quando está previsto, que tem que trazer outro treinador para o Mundial do ano que vem. Eu não acho. Mas o Palmeiras vai precisar fazer, talvez agora, uma reavaliação mais profunda mesmo de elenco, de peças. Porque eu acho que você tem um pouco da responsabilidade do Abel, óbvio, insistências em alguns jogadores que não vêm apresentando bom futebol há muito tempo, formações ou funções atribuídas a jogadores em campo que não se provam acertadas. Por exemplo, aquele posicionamento do Veiga no primeiro jogo do Nilton Santos, para mim foi um grande equívoco, né? Não encontrar até agora a posição de campo, a faixa de campo para o Felipe Anderson render. Tudo bem, tem o Estevão pela direita, mas você trouxe um jogador que vem da Europa num alto nível, extremamente regular, que é o Felipe Anderson na Lazio, e você não consegue fazer o cara rodar. Eu acho que isso é atribuição da comissão técnica. Claro que é. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para individualidades. Tem jogador do Palmeiras no ano rendendo abaixo do que pode. Dá para ainda insistir no Rony? Dá para ainda insistir no Marcos Rocha? Como é que você explica essa queda do Veiga tão grande? Como é que você explica um ano complicado do Zé Rafael? Até mesmo o Aníbal Moreno, que foi uma contratação maravilhosa nessa temporada, não vem bem nos últimos jogos, teve uma queda também nos últimos jogos. Quando vários jogadores estão em baixa, você tem um problema aí de grupo, eu acho que tem um pouco da responsabilidade de cada um. O jogador é responsável pelo seu momento, mas a comissão técnica também. Então o Palmeiras vai precisar, primeiro, focar nas 15 rodadas que tem. O Abel nunca teve tanto tempo para conseguir, para buscar um título brasileiro, uma reação num retorno de campeonato brasileiro, como ele terá agora entre um jogo e outro. Nós estamos falando de 3 meses e meio que faltam e só tem 15 jogos para o Palmeiras jogar. 15 jogos. Não tem mais nada. Ele vai ter semanas livres. Quando o bicho estiver pegando na Copa do Brasil, semana que vem, por exemplo, já tem mata-mata de Copa do Brasil. O Palmeiras vai estar livre. Libertadores, quando chegar às quartas de final, o Palmeiras vai estar livre. Vai haver uma pressão, uma cobrança pelo título. Pelos dias livres e porque é o que tem. Sobrou isso. Abel, o Botafogo está dividido a atenção. O Flamengo está dividido com mais 2 competições, que o Flamengo continua na Copa do Brasil. O próprio Fortaleza tem Sul-Americana para disputar e é um caminho mais curto para ser campeão e o Fortaleza precisa mesmo de um título. O próprio Bahia, o São Paulo está vivo em 3. Abel, é contigo, meu cara. Então, claro que vai existir essa pressão, mas ao mesmo tempo em que o Palmeiras vai precisar trabalhar muito para tentar esse título brasileiro e administrar a pressão que virá, o Palmeiras já precisa olhar para 2025 de verdade. O Palmeiras precisa entender que alguns ciclos ali já foram. Não vai dar mais para insistir em alguns nomes. Eu não prego de maneira alguma a interrupção do trabalho do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira deve continuar. Eu acho que apesar de um ano ruim, sair da maneira como o Palmeiras saiu da Copa do Brasil e da Libertadores
mostra como é importante o DNA que ele incutiu nesse clube. Ele colocou nesse clube um DNA vencedor, de não desistir, de não se entregar, uma força dentro da sua casa, dentro do Allianz Parque. Como eu disse aqui, é um negócio admirável, invejável até, muito difícil de conseguir, mas o Palmeiras vai precisar mesmo salvar essa temporada com o título brasileiro. É difícil, e superar uma crise que o Abel já viveu, mas acho que não nessa magnitude, né? Passar por turbulências num trabalho tão grande é super normal. Passar por altos e baixos, um ano difícil, 2023 já tinha sido um ano difícil, é normal. Passar por isso 2 anos seguidos, eu acho que liga um sinal de alerta. E o Palmeiras vai precisar trabalhar bem esse título brasileiro. E se esse campeonato brasileiro pintar, se o Palmeiras tirar essa vantagem de ser o único que está ali em cima brigando só por esse objetivo, isso não pode apagar os problemas que o time teve no ano. Isso não pode maquiar, mascarar os erros que essa comissão técnica cometeu e, principalmente, as peças do elenco que já não vem rendendo mais. Acho que é muito importante você ter uma manutenção de uma base, mas é muito importante entender quando isso esgarça. Quando você já não tem muito mais o que tirar dali. Quando é importante você olhar para o mercado e, de novo, né, um clube que se caracterizou nessa era Abel por ser tão pé no chão, pisar tanto no freio na hora de contratar, e esse ano contrata mais do que na sua média, você falar, pô, vai ter que contratar mais, soa até como algo incoerente. Mas vai precisar. Eu acho que para 2025 a avaliação, caso a caso, nome a nome, tem que ser muito bem feita no Palmeiras, porque tem um Mundial para disputar no ano que vem, um super Mundial. Bom, se esse Mundial realmente acontecer, né? Se esse Mundial realmente sair do papel, é importante dizer isso. Mas vai precisar. Acho que o Palmeiras está chegando ali num momento... Ciclos acabam, ciclos têm dificuldades. Normal acontecer. E acho que o Palmeiras está diante aí de um ponto de virada no trabalho do Abel Ferreira. Trabalho que, insisto, eu continuaria, não trabalharia com a hipótese de interromper com essas 2 eliminações, e mesmo se não pintar o título do Campeonato Brasileiro. Mas a cobrança tem que existir. O Palmeiras precisa ser cobrado para brigar por esse título brasileiro mesmo. Porque senão seria um ano péssimo. Um clube que atingiu o patamar que atingiu, terminar uma temporada só com o título paulista e caindo tão cedo nas Copas, não chegando nem às quartas, nem às semifinais das Copas que disputou, seria realmente péssimo, tenebroso. A gente precisa trabalhar com os adjetivos corretos, com os termos corretos, até para entender o tamanho da crise. E acho que a gente ficou discutindo, né? Pô, o Palmeiras vive crise, o Palmeiras não vive crise. Eu acho que é um ano de crise mesmo, mas acontece. Acontece nas empresas, acontece em qualquer lugar. É tirar lições disso para manter o trabalho para 2025 e ainda salvar o que pegou de 2024. Mas a última imagem do Palmeiras é de sangue, é de luta, é de entrega. É a imagem da era Abel Ferreira. É o time mais competitivo do Brasil. Você não derruba o Palmeiras com um golpe só, nem com 2, às vezes nem com 3. E isso é muito mérito de Abel Ferreira. O mesmo Abel Ferreira que precisa ser criticado e que contribuiu para essa eliminação e para a eliminação na Copa do Brasil, com aquela postura incompreensível dentro do Maracanã, é o mesmo Abel Ferreira que fez o Palmeiras jogar o que jogou, amassando o Flamengo na Copa do Brasil e lutando, conseguindo os gols depois dos 40 ontem no Allianz Parque. É o mesmo Abel, com erros e acertos, com defeitos e com virtudes. E na hora de botar na balança, eu enxergo que as qualidades pesam muito mais do que os defeitos. E por isso, eu não vejo hipótese de interromper esse trabalho. Eu não sei como toda a torcida pensa, não sei como a diretoria pensa, mas é como eu penso. E aí, e você? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Palmeiras se torna favorito para o título brasileiro? O Botafogo é o favorito entre os brasileiros para a Libertadores? Você concorda com isso? Deixa nos comentários. Boa quinta para todo mundo. Juízo. E hoje eu narro o Bolívar e Flamengo. 9 da noite a gente abre a live no YouTube da TNT Esportes. O drama de La Paz. A noite parece que vai ser longa, hein? Estarei lá com o VSR, a Monique Danello. Juízo, tchau.